não sei por que tanta perseguição com o político brasileiro. O político brasileiro é o político mais religioso do mundo. Toda obra que ele faz questão de levar um terço. Aliás, de levar um terço de toda a obra. Descobriram uma máquina de prender ladrão lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos mesmo, a própria máquina prendeu 1.500 ladrões no espaço de 2 dias. Levaram essa máquina para o Japão, prenderam 1.000 pessoas dentro de 1 hora. Trouxeram aqui para a Argentina, dentro de 40 minutos, essa máquina prendeu 3.000 ladrões. Aí, meu amigo, o que aconteceu? Trouxeram para o Brasil. Quando chegou aqui, que mostraram essa máquina, o cara disse, leva para Brasília. Levaram para Brasília. Quando chegou em Brasília, diga o que aconteceu. Roubaram a máquina. São várias visões que procuram interpretar o problema da corrupção no Brasil. A mais comum é essa que vai afirmar que a questão da corrupção é um problema cultural, que a nossa cultura, a nossa formação histórico-social facilitaria, né, a prática de corrupção no nosso país, na medida em que esta cultura é marcada por uma certa mistura entre o que é público, o que é privado, uma certa confusão na distinção, né, dessas duas esferas da sociedade, na medida em que nós teríamos desenvolvido um Estado que é, às vezes, chamado de Estado patrimonialista, ou seja, um Estado que detém os recursos da sociedade e trata os recursos presentes na sociedade como se fosse pertencente a si próprio, ou seja, ao Estado. Então, haveria todo um movimento de setores da sociedade, em especial das elites, pela apropriação desses recursos detidos pelo Estado. Outro problema também que é muito sério no nosso país e que também desemboca na questão da corrupção passa pelo financiamento de campanha. Então, isso a gente vê até diariamente na mídia, né? Como as campanhas atualmente são financiadas, né? Por grandes empresas, por grandes interesses econômicos. No meu entender, essa interferência, né, do poder econômico na política e passando principalmente pelo sistema eleitoral, pelo sistema de financiamento de campanha, é hoje, atualmente, um grande gerador dos problemas de corrupção no nosso país. Então, tais problemas precisam ser diretamente combatidos. O brasileiro tem a consciência de que quem manda no político são as construtoras e quem manda nas construtoras são os políticos. Certo presidente de um país foi aos Estados Unidos e perguntou a um político amigo dele se tinha alguma construtora que conseguisse construir uma ponte de um lado a outro do rio. Ele disse, a gente constrói facilmente. Por quanto você faria isso? 4 milhões. 2 milhões de mão de obra, 1 milhão de material e 1 milhão de lucro. Tem condição. Procurou um inglês, político inglês chamou um da construtora e disse, nós faremos por 3 milhões e meio. 2 milhões de material, 1 milhão de mão de obra e 500 mil reais de lucro. Procuraram o japonês. O japonês disse, eu faço mais barato, faço por 3 milhões. 1 milhão de mão de obra, 1 milhão de material e 1 milhão de lucro. Aí procuraram um político brasileiro. O político brasileiro disse, eu faço isso para você por 9 milhões. Disse, mas 9 milhões? Por que esse absurdo? Ele disse, 3 milhões seu, 3 milhões meu e os outros 3 milhões a gente bota o japonês para fazer a ponte. O japonês constrói bem. Numa entrevista, o jornalista perguntou, deputado, quando é que o senhor chegou à conclusão que poderia ser um político? Ele disse, no primário. No primário? Sim, como é que você percebeu isso? Meu pai me disse que todas as vezes em que eu tirasse uma nota acima de 7,
ele me daria R$1.000. Eu cheguei para a professora Terezinha e disse: professora, a senhora quer ganhar R$500 em toda a prova que a senhora fizer? Ela aceitou. Eu cheguei à conclusão que aí eu já poderia ser um político. Como forma também de tentar pelo menos combater, né, os casos de corrupção no nosso país, tanto esses que envolvem o Estado quanto aqueles que envolvem, né, comportamentos no âmbito da sociedade civil, o que a gente pode propor, né, como ferramenta importante para a solução é algo que também, mesmo que de forma lenta, vem ocorrendo no nosso país, né, que é a questão do desenvolvimento de formas de participação, né, e uma participação política que envolva também a educação. A gente não pode ser fatalista. O brasileiro é corrupto mesmo, o brasileiro tem um jeitinho mesmo, então estamos condenados a sermos isso dessa forma. Eu discordo completamente dessa visão, né? A gente tem que se organizar, e a gente se organiza como? Politicamente, através da educação, através da participação, para, né, mudarmos, inclusive, essa cultura política, talvez, né, um pouco mais afeita, né, a autoritarismo, a corrupção, etc. E tal. Quanto mais a gente participa, mais nós estaremos aptos, né, pelo menos para produzirmos uma sociedade mais democrática, menos autoritária, e também preparando, né, de forma cada vez melhor as futuras gerações do nosso país. Cidadão chegou para um político que ele tinha apoiado como cabo eleitoral, disse: doutor, eu gostaria que o senhor arrumasse um emprego para meu filho. Pode ser? Eu lhe ajudei na campanha. Não, sem problema. Vou arrumar um emprego para ele, para que ele ganhe R$10.000. Não, deputado, é dinheiro demais. O menino está começando agora, eu quero que ele estude. Se ele pegar muito dinheiro, ele vai esquecer de estudar. Não tem como o senhor arrumar um salário mais baixo, não. Só se for na Assembleia. Vou pagar R$7.000 a ele. Não, ainda é muito dinheiro. Eu queria um emprego que ele ganhasse menos, para que ele começasse a estudar, para não criar gosto demais com dinheiro, começa a comprar um carro, daqui a pouco esquece de estudar. Não tem um emprego mais em conta, não. Ele disse: rapaz, tem um aí de R$4.000 para ele ser assessor. Ainda acho muito dinheiro. Um salário assim, não tem como o senhor pagar de R$1.500 a R$2.000, não? Ele disse: tem, mas só tem um problema, aí vai ser através de concurso. Ele tem que ter curso superior, ele tem que entender tudo de internet, tem que falar no mínimo 2 línguas bem, entre inglês e espanhol, e tem mais, o pior, vai ter que trabalhar 2 horários. A corrupção virou cultura no Brasil. Quem mais faz apologia, quem mais divulga, quem mais pratica a corrupção no Brasil é o próprio brasileiro. Você furar uma fila de banco é uma espécie de corrupção. Você dar uma propina a um guarda rodoviário é um motivo de corrupção. Você sonegar imposto é corrupção. Você pagar para conseguir uma habilitação é uma corrupção também. Então, o povo brasileiro é que é o responsável pela corrupção. Portanto, chega de corrupção, porque corrupção não tem graça nenhuma. Sabe por quê? Porque o caos é sério.